ser um pouco da continuação do último, que eu vou deixar aqui em cima o link pra vocês. Porque eu, desses últimos vídeos, tenho recebido muitos e-mails, às vezes demora até um pouquinho a responder. Vocês sabem que agora eu tô grávida, que eu já tinha dito no último vídeo, eu tô com 7 meses de gestação. Mesmo na hora de falar, às vezes falta um pouco de ar e eu fico mais cansada, e agora tem a arrumação do quarto, eu tô no quarto da minha neném. Às vezes não tenho tanto tempo quanto isso, não consigo soltar os vídeos com tanta frequência como eu gostaria. Mas a gente vai tentando ajudar e eu fico muito feliz porque eu tenho recebido muitas mensagens de carinho das pessoas agradecendo. E é muito gratificante porque talvez quando eu vim pra cá 3 anos atrás, se tivesse mais informações assim, tivesse sido mais fácil. Quando eu comecei a fazer esses vídeos mais focados pra parte burocrática, que eu comecei falando sobre morar aqui, depois comecei a falar da cédula, da parte de trabalho, educação. E eu vi que quando eu fiz o meu vídeo, eu acabei focando um pouco mais na saúde, né? E na época eu fiquei um pouco na dúvida, porque achei que pudesse ser uma coisa muito específica, né? Que tivesse que ser uma coisa mais geral. Mas como também era uma área que eu entendia um pouco mais, sabia um pouco mais, acabei falando sobre isso. E acabou que foi ótimo, porque mesmo as pessoas vieram me dizer depois que é difícil de achar esse tipo de informação, não tem muita informação sobre isso. E quando tem, a informação tá um pouco complicada, não tá tão clara quanto isso. Eu também não sei muitas coisas e trago, assim, a experiência dos processos que eu tive que passar em algumas das coisas que eu tive de fazer. E outras coisas eu também pergunto para as pessoas daqui, que meus colegas que moram aqui, que sabem. E muitas das vezes vou também pesquisar. Então, quero agradecer muito. E dizer para vocês não esquecerem que dia 5 agora vai ter o sorteio, que a gente vai sortear um hidratante e um perfume. E é só... Tem no último vídeo as regrinhas e é só seguir. Começando esse vídeo, eu separei mais algumas perguntas que as pessoas tinham feito. Não é fácil. Fala muito cansa com essa barriga. Eu separei mais algumas perguntas que as pessoas tinham feito pra mim, tanto por e-mail como por aqui, pelo canal. E eu vou tentar responder pra vocês também mais algumas coisas. Então, a primeira pergunta que me mandaram foi sobre a minha experiência, como tinha sido assim que eu cheguei aqui. E também tem uma pergunta sobre a cédula de equivalência que não ficou muito clara e eu vou tentar responder mais ou menos junto. Eu cheguei aqui em 2015, no início de 2015, e quando eu vim pra cá eu dei entrada nos 2 processos ao mesmo tempo, que foi a cédula da Ordem dos Enfermeiros, que é o órgão que regulamenta a nossa profissão, né, que permite que a gente exerça, e foi a equivalência para poder... Eu queria para continuar os estudos, né, porque eu tirei uma especialidade aqui. E os 2 órgãos... Eu já tinha explicado isso no outro vídeo, mas as pessoas me mandaram mais e-mails perguntando que não entenderam bem. Essas 2 instituições são diferentes e não precisa você dar entrada ao mesmo tempo nas 2. Eu dei porque eu quis, porque queria continuar trabalhando e queria continuar os estudos. O que acontece é, embora as 2 instituições tenham o mesmo critério de avaliação para dar a cédula e a equivalência, nem sempre as respostas são iguais, que foi o que me aconteceu. A minha cédula foi negada, mas eu tive equivalência, então depois eu entrei com a equivalência de novo no processo na ordem e eles me deram porque foi como se eu tivesse tirado a faculdade aqui. E foi a dica que eu tinha dado no último vídeo. Mas você não precisa pedir ao mesmo tempo, tá? Então eu cheguei aqui no início de 2015, dei entrada no processo. No final de tudo, para conseguir tudo, foi mais ou menos em setembro de 2015. Como eu já sabia que teria alguma dificuldade, embora eu já tivesse trabalhado no Brasil antes, no hospital privado, e entretanto eu vim pra cá e já sabia que poderia não ser tão fácil. E não foi mesmo. Eu fiquei desempregada há algum tempo. Eu cheguei aqui e falei assim, já que talvez seja difícil, eu vou chegar e já vou começar a estudar logo. Do meio desse processo eu também me inscrevi na faculdade para fazer especialidade. Tirei a especialidade de supervisão clínica. E para também, se não estivesse trabalhando, poder estudar. E se entretanto começasse a trabalhar, fazer as 2 coisas. No ano de 2016, no final de 2016, eu consegui entrar para um lar. Eu cheguei em março de 2015 e só entrei no lar em outubro. Eu fiquei 2 meses no lar. Então, de março de 2015 a outubro de 2016, eu fiquei sem trabalhar. Era um lar privado, só que eu não concordava com algumas coisas que aconteciam lá dentro, algumas políticas. E eu acho que muitas vezes a nossa ética não pode ser sobreposta por questões de você estar precisando trabalhar e não sei o quê. É lógico que é muito fácil falar às vezes, né? E depende das condições que você vive, né? Mas eu acho que existindo a possibilidade de escolha, não é suposto que a gente deixe com que algumas coisas se sobreponham à nossa ética. E foi mais ou menos o que me aconteceu, apesar de precisar trabalhar e querer trabalhar.
eu não me sentia confortável ali. Então eu fiquei só 2 meses nesse lar. Depois disso eu saí. No início de 2017 eu concluí a minha especialidade. E passado 2 meses eu fui para uma clínica também. E nessa clínica me prometeram que eu ia ficar 1 mês em experiência, sem receber nada. Nem ajuda de custo, nem alimentação, nem salário, nem nada. E depois de 1 mês de experiência que eu iria ter contrato. Ia ser recibos verdes, que eu falei no último vídeo também, que eu expliquei pra vocês a modalidade de como funciona. E eu acabei ficando 3 meses nessa clínica, sem receber nada. Nem salário, nem ajuda de custo. Todas as vezes que eu ia tentar falar sobre isso, tentar perguntar como é que tava a situação e tudo, era sempre aquela volta que me davam. E a gente, né, precisa, tá muito tempo desempregada, bate um pouco do desespero, então a gente acaba deixando aquilo rolar com medo de perder a oportunidade. Mas acabou que eu fiquei os 3 meses e no final a coisa não acontecia e eu também resolvi sair, né? Eu fiquei muito triste de ter saído porque não queria ficar em casa, né? Minha especialidade já tinha acabado. Só que no início do ano eu já tinha prestado concurso público aqui. E tava esperando a resposta, aquilo tava demorando muito. E em agosto eu fui chamada pra começar já. Eu fui nos últimos dias de julho pra fazer entrevista, pra apresentar alguns documentos. E em agosto eu comecei a trabalhar e eu fiquei super feliz. O meu emprego não é muito perto da minha casa. O meu emprego fica a 60 quilômetros da minha casa. Mas eu fiquei muito feliz porque era num hospital público. Foi uma coisa que eu queria muito, tava muito agradecida. E esse foi o meu percurso até aqui agora, né? Eu pretendo ainda depois tirar mais alguma especialidade mais pra frente. Só que agora também tem a minha princesa na minha barriga, então tenho que esperar que ela nasça, as coisas acontecerem, normalizarem, para depois continuar. E foi mais ou menos isso. Então, outra pergunta que me fizeram também foi o tipo de currículo daqui, né? Como montava. Então, o modelo daqui é o do Europass. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição como é o modelo Europass para vocês. Eu vou deixar um link de um site que deixa direitinho o exemplo de como você faz. O meu eu segui aquele exemplo e ficou mesmo bom e é o que eu uso para tudo aqui e dá sempre certo. Outra pergunta que me fizeram também foi sobre tirar a cédula na ordem dos enfermeiros estando no Brasil. Não é possível porque além das habilitações acadêmicas que eles pedem, que eu vou deixar aqui em cima do vídeo que eu fiz também, eles também pedem algumas documentações que você precisa ter estando aqui. Ou no caso da cidadania, ou no caso do visto de residência, ou quando você vem pra cá por algum outro motivo e você tem permissão para estar aqui. Então, esse cartão cidadão é um cartão assim, nesse estilo, não é papel igual o nosso no Brasil, é mesmo cartão. Vem com a sua foto, seu nome, filiação, com tudo. E atrás desse cartão, você já tem o seu número fiscal, que é como se fosse o seu CPF. Sabe quando você pede cupom fiscal, que associa direto? Tipo isso. Você tem o seu número da Segurança Social, que é tipo INSS, e o número do utente. Esse número do utente é tipo quando você vai para um hospital público, que você tem aquele seu número. Acho que no SUS a gente também tem um número associado. E aí você fica com aquele número que é o seu número de doente, né? O seu número de utente. E então não é possível. O que você pode fazer de repente é pedir para alguém que esteja aqui marcar para você. Apesar que aquilo se marca muito fácil, você vai lá e não tem grandes problemas com fila, com horários, com agendas. Não tem grandes problemas em relação a isso. Mas o que você pode fazer é pedir para alguém que esteja aqui marcar para você. Entretanto, o dia que você vier, você vai lá e resolve tudo isso. Também me perguntaram sobre como está o mercado para técnico de enfermagem. Eu não sei se eu cheguei a dizer sobre isso em outro vídeo, mas pronto. Aqui em Portugal não tem técnico de enfermagem, tem auxiliar de enfermagem. O que acontece? Esse auxiliar de enfermagem, ele faz a escola, né? Estuda normal. E não tem como técnico de enfermagem um curso específico para isso. Aquele curso profissional, né? É uma pessoa que estudou normal e coloca o seu currículo, pede, né, para entrar e tudo, é avaliada e essa pessoa entra ou não. Por exemplo, no Brasil, as minhas técnicas, elas podiam funcionar, colocar soro, fazer algumas medicações, enfim, algumas coisas elas faziam. E aqui não é permitido, tanto que o enfermeiro faz mesmo tudo. O auxiliar, ele ajuda mesmo. Por exemplo, a gente vai dar um banho, dependendo do doente. O auxiliar vai ajudar a gente no banho, a gente vai mudar uma fralda, o auxiliar ajuda a gente a mudar a fralda. Se tiver algum recado, algum doente para levar e a gente não puder, o auxiliar leva.
A alimentação, se for por via oral, a pessoa puder comer e tudo, é o auxiliar que dá. Alguns serviços que são menos específicos, né? Mas a maioria das coisas é mesmo o enfermeiro que faz. Além da parte burocrática que a gente já faz normalmente, também faz alguns dos serviços que normalmente aí no Brasil o técnico de enfermagem faz. Mas aqui, como eles não têm habilitação para isso, não tem um curso profissional de preparação para isso, eles não estão habilitados para executar, para funcionar uma veia, botar um soro, fazer outras coisas. O que acontece muitas vezes são pessoas que trabalham no Brasil como técnicas de enfermagem virem para cá e trabalharem como auxiliares no hospital ou em outro sítio qualquer. Eu não sei bem quanto ronda o salário do auxiliar de enfermagem, mas se no hospital o salário do enfermeiro é 1.200 euros, 1.201 e qualquer coisa, eu acredito que o do auxiliar de enfermagem seja por volta dos 700 euros, mas eu não tenho certeza, não sei mesmo. Também me fizeram pergunta sobre como procurar um emprego. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo. Você pode procurar no Google, você pode procurar direto nas instituições, né? Colocar lá o hospital ou o lugar para qual você quer se candidatar. E lá sempre tem uma página que você faz candidatura voluntária, né? Espontânea. E você também pode entrar num site que é Net Empregos, que lá também tem algumas oportunidades às vezes. E também existe uma página no Facebook, A Enfermagem e as Leis. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição. Que ela coloca sempre quando abre concurso, não só para enfermeiro, para a área da saúde, né, no geral. E para outras áreas também. Ela sempre coloca quando abre algum concurso público, quando abre alguma oportunidade, alguma coisa, e essa página no Facebook é muito boa. E a última pergunta que me fizeram foi em relação a home care. Como funciona o serviço de home care, como é a candidatura, quanto que pagam, essas coisas. O home care é um serviço que não é muito legal na maioria das empresas, porque tem uma exploração muito grande, não tem um salário muito bom. Tem algumas que pagam, é muito relativo, 1,87 € a hora, algumas que pagam 6 euros a hora, 2,50 a hora, vai depender muito da empresa, vai depender do tipo de serviço. Você acha essas empresas muito fácil pela internet ou por esses sites de procura de emprego. Essas empresas, às vezes, elas mesmas vêm até você e elas vão te dizer para onde que é, o que é para fazer. E normalmente esses serviços não são voltados só para enfermeiro. Esses serviços também são voltados muito para cuidadores. Assim, eles chamam o enfermeiro quando é uma coisa mais específica. Quando o doente tem oxigênio, uma pessoa mais dependente, coisas assim. Normalmente não é uma coisa voltada apenas, exclusivamente para os enfermeiros, né? Também entram os cuidadores. Eles também, às vezes, oferecem uns contratos de 24 horas ou 48 horas de serviço contínuo, então é um pouco puxado. Aliás, eu também não sei se eu já disse isso, mas aqui em Portugal não existe turno de 24 horas. É proibido por Constituição. Aqui os turnos são de 8 horas ou são de 12 horas. Talvez o melhor, para quem tem interesse nisso, seja procurar diretamente as famílias. Deixar o cartão, botar no jornal, na internet, enfim. Porque essas empresas ficam com grande parte da comissão e repassam muito pouco os enfermeiros. As pessoas, não só os enfermeiros, mas as pessoas que trabalham nisso, são pessoas que trabalham muito e no final recebem muito pouco, existe uma exploração muito grande. E juntamente das próprias famílias, dependendo da pessoa, você consegue ganhar bem mais, ganhar 10 euros a hora, 15 euros a hora. Tudo é muito relativo. Bom, e assim encerro mais esse vídeo. Eu espero que tenha trazido mais algumas respostas para vocês, que tenham trazido alguma luz. Eu também tô pensando em trazer um vídeo sobre enxoval de neném, as compras, os preços aqui, um tourzinho pelo quarto, tá ficando lindo. Depois deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso. Tem alguns vídeos já planejados, tem um vlog que tá sendo editado, mas realmente tá sendo difícil colocar com alguma frequência. Mas assim que eu puder, eu vou soltar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.